O Passaporte do Conhecimento, que é um programa de intercâmbio do governo de Minas Gerais, este ano teve 1.061 inscritos. Entre eles, uma selecionada é de Barbacena, Kimberly Xavier, que chega aqui nos estúdios da 93 para falar um pouquinho para a gente como foi este evento na sua vida e também na sua vida estudantil, né? Kimberly, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Vamos já começar assim. De onde surgiu a ideia, né, de participar de um evento desse, né, de um processo seletivo desse? Oi, gente, prazer. Então, acabou que foi mais uma ideia da escola, começou sendo divulgado desde o começo do ano, colocaram alguns panfletos, mas não foi algo assim, de chegar e desde o começo do ano já incentivarem a gente assim de primeira. Só que na hora que abriu realmente o processo, eles começaram a fazer as inscrições com os alunos do primeiro ano, né. Nisso eu não estava no dia, só que eu tinha como se fosse um padrinho lá dentro, que ele me acolheu como meu mentor, e ele me chamou para responder o formulário inicial. Eu não sabia para que era quando eu fui fazer, eu só fui respondendo, e umas 2 semanas depois ele chegou para mim e falou: "Você foi selecionada, você passou da primeira etapa do Passaporte Mineiro". Na hora eu entrei em choque, falei: "Eu fiz? Eu nem sabia". Aí que eu fui começar a estudar e ver realmente o que era o Passaporte Mineiro. Uhum. Lembrando que esqueci de citar aqui, você é do Polivalente, da Escola Polivalente ali no Santo Antônio. Você sabe mais ou menos quantos alunos, além de você, participou desse processo seletivo ali no Polivalente? Que foram selecionados mesmo, foi eu e mais uma aluna, que é a Clara, mas que foram inscritos, que responderam o primeiro formulário, creio que a maioria do primeiro ano chegou a responder o formulário. Gente, foram quantas etapas, Kimberly, até chegar nesse resultado? Foram Perdão, eu preciso contar. Uhum. Foi o formulário inicial, depois nós tivemos uma reunião num resort onde eles passaram várias informações, mas não foi uma etapa eliminatória, foi uma etapa avaliativa. Depois disso, a gente teve que responder algumas outras questões, depois foi uma chamada de vídeo, uma reunião, uma conferência mesmo, individual, e depois foi o momento onde eles contaram pra gente, que a gente teve 2 viagens nesse processo. Nisso, então, foram 3 a 4 fases. Ô, Kimberly, e esse ano você era semifinalista, né? Que foram 100 semifinalistas que foram escolhidos para disputar 50 vagas. Uhum. Aí, de repente, os 100 semifinalistas são escolhidos para Sim. ganham a oportunidade de participar. Como é que foi para você? Porque eu acho que você estava na expectativa da final, né? Como é que foi para você, na hora que chegar antes da final, saber que, tipo assim, olha, uma vaga já é sua? Foi muito chocante, porque eles levaram os 100 semifinalistas pra Juiz de Fora, se eu não me engano. E lá eles começaram a conversar, falar sobre o passaporte, e eles lá pegaram e falaram: "A gente vai falar os 50 finalistas, que são os ganhadores da bolsa". Eles começaram a falar por ordem alfabética das escolas. Aí eu comecei a olhar e tinha um aluno em específico que eu tinha plena certeza que ia passar. E eu via que estava chegando, o nome dele não chegava, e eu ansiosa, tipo, meu nome também não chegava. E aí, gente, estava todo mundo de mão dada, foi um momento muito legal, porque todos da fileira, todo mundo, todos os alunos que estavam lá, estavam de mãos dadas e tinham os alunos do primeiro módulo, que eles foram no começo desse ano pra viagem. E eles estavam lá torcendo pela gente, fizeram amizade, chegaram conversando, contando as experiências. No que começou a falar, que ele falou: "Não, deixa eu ligar", quem estava divulgando falou: "Deixa eu conversar aqui com o governador, deixa eu falar isso e aquilo". Falou assim: vamos liberar mais 10 vagas para mais 10 alunos". E foram indo assim de 10 em 10. Aí, do nada, começou a chamar o nome de todo mundo, falou que todos que estavam ali mereciam muito e todos ali já eram finalistas. Na hora que soltou foi um misto de tipo, de não acreditar, de felicidade, de surpresa, e todo mundo chorando e comemorando junto. Foi uma emoção muito legal. E você vai para Tasmânia, na Austrália, né? Você escolheu ou isso é passado para vocês? É passado pra gente, eles analisam o perfil do aluno, tanto o perfil escolar mesmo, quanto notas, essas coisas, quanto a comunicação, porque tem países que são mais fechados, tem países que têm esse contato mais aberto e tal. Então, eles analisam a forma de interagir do estudante, do aluno, do candidato, e nisso eles selecionam o país. Aí
Primeiramente, uma coisa, eles analisam o motivo que você fala que por qual você quer ir. Eu quero ir por causa do inglês. Então, quando eu falei isso, eles falaram que iam me direcionar para um país que falasse inglês, que provavelmente, como era o motivo de eu querer o intercâmbio, eu provavelmente iria para um país que falasse inglês. Nisso, na hora que falou que falou primeiro a Austrália, a gente não sabia pra onde. Eu fiquei muito feliz porque lá em si, em tudo, até em questão do basquete que a gente estava conversando antes, ela é o antro do basquete feminino, então tinha muita coisa que lá me chamava atenção. Fora a cultura de lá, da Tasmânia em específico, é muito parecido com Minas em questão principalmente da questão alimentícia. Eu adorei porque eu amo queijo, então lá eles são produtores, é muito legal. Aí, então eu gostei muito, mas não é algo que a gente escolhe, mas é baseado no nosso perfil. Então é raro alguém não gostar de um país que foi selecionado. E quais suas expectativas para... Você já tem uma data para ir para a Austrália? Então, não uma data exata, mas a gente tem a data que eu já posso começar a estudar lá, que é a partir de 21 de julho. Então, assim que sair o visto, eu devo ir para lá depois dessa data. Então, entre finalzinho de julho e comecinho de agosto. E qual que é a expectativa? É muito nervoso, mas eu tô muito animada e, tipo, com muito medo da escola, de como vai ser essas interações, mas a expectativa é realmente aprender e aproveitar o máximo possível e conhecer muitos lugares bonitos, porque acho que a parte mais bonita da Austrália em si, além da história, na Tasmânia em si tem paisagens exuberantes. Lá na cidade onde eu vou ficar, tem vista da Aurora Austrália, que é uma parte da Aurora Boreal, então a expectativa é realmente conhecer o máximo que eu posso. E você vai para estudar, você vai estar matriculado numa escola lá. Aí você vai frequentar aquela escola junto com outros alunos e isso vai continuar contando para o seu aprendizado aqui em Barbacena. Uhum. Eu vou chegar lá na metade do segundo ano, né? E vou voltar pra cá pro Brasil na metade do terceiro e vou formar o ensino médio aqui. Vai ser seguido. Tá, é um ano que você fica lá, Aham. aí e a festa de formatura? Vai ser aqui. Aí eu vou formar provavelmente com a mesma turma que eu tô esse ano. Aí eu vou passar esse um ano lá, vou finalizar o segundo ano, inicializar o terceiro e vou voltar só pra formar praticamente. Sua primeira viagem internacional? Aham. E como é que você tem 16 anos, Kimberly? Como é que está em casa, o coração da mãe? Tá apertado. De começo, meus pais nem queriam deixar eu ir, não queriam, de primeira, eles não queriam nem que eu começasse o processo seletivo, porque eles falaram, não, é incabível a ideia de você ir para outro país, você, por mais maturidade, independente do que for, você é muito nova para ficar longe de um ano da gente e tal. Aí eles falaram, não, vai fazendo o processo, a gente vê no que dá, mas você não vai. Aí acabou que juntou muita coisa, juntou a escola falando, minha mãe realmente começando a estudar e aprender sobre o processo, sobre como é o projeto. E na hora que eu fui selecionada lá no junto que falaram os finalistas, eu não sabia que eu ia poder ir. Pra mim, eu sabia, eu ia ter o mérito que eu consegui passar. Mas até aquele momento, minha mãe não tinha falado que eu podia ir. Então, ali, depois ela me contou, e agora ela ainda tá um pouco aflita, mas agora ela já tá mais tranquila. Ela tá tentando. Ela tá se preocupando, obviamente, com tudo, mas ela tá ficando mais tranquila. Mas tem alguns momentos que ela para e eu vejo que ela trava. Em uma das nossas conversas recentemente, perto do Dia das Mães, ela comentou alguma coisa do Dia das Mães do ano que vem. Eu falei pra ela, falei, ô mãe, eu não vou estar aqui. Ela só parou assim, estática, me olhou e começou a fazer uns cálculos mentais que dava pra quase ver as contas ali. Ela, você não vai estar no meu aniversário também desse ano. Nem no do seu pai. Nem no seu aniversário. Aí a gente começou a ver aquele tanto de data comemorativa que eu vou perder ao longo do tempo que eu vou estar lá, assim. Perder entre aspas, não vou estar aqui com eles. Uhum. E aí a gente vê o coração apertar, tipo, você tem certeza que você quer ir? E tá muito apertado o coração, tanto dela quanto do meu pai. Meu pai não é uma pessoa que expressa tão nitidamente, assim, mas dá pra ver que ele tá um pouco. Como que eu digo? Ele tá muito feliz, mas um pouco com medo, eu acho que isso é normal.
Mas acho que a principal emoção ali em casa é que eles falam que eles demonstram, assim, orgulho, e isso é uma coisa que me deixa muito feliz. E existe algum incentivo financeiro dentro do passaporte para você? Porque você vai mudar praticamente para outro Sim. país, você vai ficar lá um ano. Existe um recurso financeiro de apoio para você? Sim, eles disponibilizam, creio eu, que seja um salário mínimo, só que o salário mínimo do Brasil, e eu recebo como fala? Em real. Uhum. Aí ele é convertido para moeda de lá, então vamos supor que a moeda lá, da última vez que eu olhei estava R$ 3, 3 e pouquinho. Então se eu receber 1.500, por exemplo, vai converter para moeda de lá e vai ter essa conversão. Vai ter um apoio, mas todas as necessidades básicas, uniforme, material, alimento, a moradia em si, tudo vai ser pela minha host family e pelo projeto, mas lidando diretamente entre o projeto, a escola e essas coisas. Uhum. Mas eu tenho esse apoio para coisas básicas que eu preciso comprar, tipo higiene ou uma roupa que eu preciso, porque a temperatura muda, então a gente acaba tendo que comprar. Então sim, vai ter um apoio. Então, e lá tem uma família que vai te receber. Sim. Você não vai simplesmente, vou soltar ela na Austrália, não, tem uma família lá que Não. te recebe. Isso. Ainda tá no processo para definir as famílias, não tem nenhuma definida ainda, mas eu vou ficar na casa de uma família. E a família ela é brasileira que está lá ou é uma família australiana? Australiana. É. Aham. E a gente falou um pouquinho da expectativa, agora a expectativa em relação à cultura, porque você vai ficar dentro de uma escola australiana, com uma família australiana, num país onde, igual você falou, tem queijo, que é o que você gosta, mas tem muita coisa que é diferente. O arroz com Sim. feijão, por exemplo, né? Animais exóticos que temos na Austrália. Então, como é que tá essa expectativa para esse choque cultural que você vai ter? Eu tô tentando me preparar desde agora, tentando estudar o máximo sobre a cultura australiana para não ter tanto impacto, principalmente a parte negativa, né? Porque até você se acostumar acaba demorando um pouco para não ter tanto, não ser tão forte nesses primeiros meses. Mas eu tô com bastante medo, principalmente em relação ao animal, porque eu sou uma pessoa que morre de medo, principalmente de aranha. Então lá vai ser algo bem complicado. Mas em relação à cultura e tal, da convivência, eu não tô com tanto medo. O meu principal medo, assim, é a comunicação, porque por mais que eu já estudava inglês e agora eu tô estudando ainda mais, eu tenho medo de não conseguir me comunicar tão claramente. Mas de resto, eu tô tentando estudar o máximo pra não ter esse choque. Tá certo. Ô, Kimberly, olha, você é a barbacenense que passou no passaporte mineiro. Você vai passar a ser referência. Muitas pessoas, quando você voltar, vão estar perguntando para você sobre isso. Quero deixar uma dica pessoal para incentivar de estar participando do projeto, né? Porque é um projeto anual. Anual ou É, não. semestral? Anual. Então, se você quiser deixar uma mensagem pessoal. Uma dica é sempre mantenha suas notas acima de 70, 80%, porque eles olham o histórico desde o sexto ano até o ensino médio, porque o projeto ocorre só no primeiro ano. Então, mantenha as notas altas. E realmente, se você tem interesse, procura, corre atrás e se esforça e seja você mesmo, porque a partir do momento que você entra, que você começa, eles vão avaliar você, porque é você levando o Brasil para outra cultura. Você está apresentando, você está sendo o rosto do Brasil lá fora. Então, seja você mesmo e dê seu melhor em tudo. Sempre faça o melhor que você puder. E uma coisa, eu vou criar um Instagram pra postar tudo da viagem e tal. Vou começar a postar no dia do embarque, que vai ser o kim.alcelife. E é isso. Tá? Ok, Emily, muitíssimo obrigado pela sua participação. Já fica o convite daqui a um ano para você vir contar para a gente como foi sua vida na Austrália, como foi essa sua experiência com o passaporte mineiro do conhecimento lá, tá bom? Com Muito certeza. Muito obrigado. obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Gravar o vídeo, tirar as fotos.